Paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. Amém? Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga o que mesmo? Amém. Pois é. Capítulo 21, versículo de número 18 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Podeis assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, essa passagem é uma passagem conhecida. O percurso que Jesus fez aqui foi entrada triunfal em Jerusalém e depois ele foi até o templo para purificar o templo, ou seja, mandar embora os cambistas, mandar aqueles mercenários embora. Só que Jesus ele estava voltando e ele avistou a figueira à beira do caminho. No Evangelho de Marcos vai dizer que só havia folhas na figueira. A grande questão dessa figueira, meus irmãos, é que ela tinha folhas e não frutos. E a figueira ela é diferente, porque antes de nascer as folhas, primeiro nascem os frutos. Ou simultaneamente, nunca é primeiro as folhas para depois os frutos. E Jesus ele estava passando aquela figueira à beira do caminho, e ele olhou aquela figueira e teve fome, porque Jesus também era homem, e ele foi até a figueira para se alimentar. Só que quando ele chegou na figueira, houve uma decepção, que não havia frutos, apenas folhas. Mas alguém vai dizer também que não era tempo de frutos. Mas Jesus, ele não amaldiçoou a figueira, porque não era tempo de figos, e só havia folhas. Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela demonstrou uma coisa que ela não tinha, que eram os frutos. Jesus, ele amaldiçoou a figueira, porque quando ele foi até ela e teve fome, houve uma decepção por parte de Jesus. Jesus homem. Porque, meus irmãos, aquela figueira é bem provável e bem possível que já havia enganado a muitos. Porque ela estava à beira do caminho, ela estava em evidência. E todos ali estavam passando por aquela figueira. Quantos homens possivelmente não foram até ela tentar se alimentar, mas não havia nada, apenas folhas. Ou seja, ela não apenas tinha enganado a Jesus, se nós fosse colocar humanamente falando, mas já havia enganado a muitos. E Jesus, meus irmãos, aquele que é o dono de todas as coisas, é o dono da vida, ele amaldiçoou aquela figueira. Mas porque ela aparentou uma coisa que ela não era. Uma árvore que dava frutos. É interessante nós analisarmos, meus irmãos, que aquela figueira ela estava à beira do caminho. Ou seja, todos que passavam ali, avistavam a figueira, iam até ela. Ela estava em evidência. Ela poderia estar em qualquer outro lugar, mas ela estava na beira do caminho em evidência. E Jesus ele avistou aquela figueira. Só que quando chega nela, não há nada. Interessante. Porque Jesus, ele não amaldiçoou ela porque não deu frutos, porque ela demonstrou algo que ela não era. Mas alguém vai dizer, mas a figueira não tem vida, irmão. Realmente, não tem vida. Jesus usou o símbolo da figueira para mostrar para nós acerca de viver uma vida de aparência. Querer demonstrar uma coisa que na verdade não é. Querer mostrar para as pessoas uma vida que na verdade não tem. Porque a grande questão de Jesus com a figueira, ela é querer demonstrar uma coisa que ela não tinha e querer demonstrar uma coisa que ela não era, ou seja, uma árvore que dava frutos.
Ela não era uma árvore que dava frutos. Ela era uma árvore que apenas estava ali dando folhas e aparentava dar frutos, mas não dava nada. E alguém pode dizer que Jesus foi injusto com ela. Porque como pode? Jesus não deu tempo, porque não era tempo de figos. Jesus, ele não amaldiçoou a figueira, meus irmãos, porque não era tempo de figos, mas sim porque ela demonstrou uma coisa, aparentou uma coisa que ela não era. Deus, aleluia. O grande questão da nossa vida hoje é exatamente isso. Muitos de nós, muitas vezes, estamos vivendo uma vida de apenas aparência. E não vivemos uma vida, meus irmãos, ao qual nós demonstramos que vivemos. E aquele que tem poder, meus irmãos, de dar a vida e tomá-la, foi ele mesmo que amaldiçoou a figueira e a figueira secou imediatamente. Ou seja, nós não sabemos o tempo que nós temos aqui nessa terra. Nós não sabemos. Porque aqui ela teve encontro com Jesus. Muitos a encontraram, possivelmente, mas não puderam fazer nada, apenas a decepção. Mas quando ela teve encontro com Jesus, foi diferente. Glória a Deus. Porque quando Jesus vai buscar frutos e não vê apenas folhas, Jesus amaldiçoou ela imediatamente. Ou seja, quantas oportunidades ela não teve para dar frutos? Quantas? Quantas estações do ano passaram e ela não dava frutos? Tinha uma roupagem apenas. E Jesus aqui, meus irmãos, quis levar esse ensinamento, essa analogia para os fariseus. Quem eram os fariseus? Aqueles que demonstravam uma falsa piedade. Aqueles que demonstravam viver uma vida que não viviam. Os fariseus eram os religiosos da época de Jesus. Não somente eles, existiam os herodianos, os zelotes, mas os mais famosos, o partido que tinha mais adeptos era o fariseu, era o farisaísmo. Até nós vemos Paulo que aprendeu aos pés de Gamaliel que era fariseu. Paulo se coloca como fariseu, ou seja, era um doutor da lei, era aqueles homens que analisavam a lei e supostamente viviam a lei. Porque o que Jesus fala? Olha, vocês aumentam as suas vestes para aparentar uma santidade que vocês não têm. E tem uma passagem que Jesus é mais além. Jesus fala, olha, vocês são como sepulcros caiados, que por fora é bonito, é lindo, maravilhoso, mas por dentro... Meu Deus, aleluia. E aí nós vemos aqui, meus irmãos, estamos vivendo uma vida, e quando a gente usa a questão de viver uma vida, de querer pregar uma vida que não vive, nós temos aquele rótulo, né? Fariseu. Porque está vivendo uma vida, quer demonstrar uma vida que não vive. Quer demonstrar uma falsa espiritualidade que não tem. Porque quando Jesus, meus irmãos, ele vai até a figueira, ele vai na figueira e ele analisa a figueira. Jesus vai ali procurar, porque Jesus está procurando frutos na figueira e não encontra nada, só apenas frutos, porque Jesus está analisando a figueira. Jesus analisa aquela figueira. Porque quando Jesus analisa a nossa vida, ele analisa de dentro para fora. Muitos se enganam apenas achando que está bem vestido, com uma roupa, nossa, está santo. Não, meus irmãos. A roupa apenas demonstra muitas vezes aquilo que nós temos por dentro. Porque o que nós temos dentro de nós? Porque quando em Gálatas o apóstolo Paulo vai falar acerca dos frutos do Espírito, o apóstolo Paulo vai falar dos frutos que estão dentro de nós. Longanimidade, benignidade, alegria, fé, mansidão. Isso são frutos que não aparentam, mas estão dentro de nós. E também o apóstolo Paulo vai falar acerca das obras da carne. Por quê? Porque quando Jesus olha para nós, ele está olhando de nós de dentro para fora. Aleluia. Glória a Deus. E o grande engano nosso é querer enganar aquele que não pode ser enganado. Aquela figueira enganou a muitos, mas nenhum deles tinha o poder de tirar a vida dela. Mas Jesus sim. Jesus pode fazer isso. Jesus ele dá a vida e Jesus também tira a vida. Tudo está nas mãos dele. Aleluia.
Mas nessa questão do engano que nós vemos que Jesus aqui, Jesus não foi enganado porque Jesus não pode ser enganado. Jesus apenas foi demonstrar para os seus discípulos acerca daqueles que vivem um falso evangelho. Quer demonstrar uma coisa que não vive realmente de fato no seu dia a dia. Jesus está colocando aqui porque essa figueira ela está no beira do caminho, ela está em evidência. Mas qualquer um que chegasse perto, próximo dela, ia ver que ela não tinha frutos. E aí nós vemos Jesus aqui tratando com a figueira. Interessante. Jesus tratando com a figueira. Porque teve um momento que até a figueira teve que ter um encontro com Jesus. Aleluia, glória a Deus. A grande questão da nossa vida, meus irmãos, é que se nós tivermos um encontro com Jesus, verdadeiramente, o que nós vamos apresentar a Ele? Porque quando Jesus olha para nós, meus irmãos, não existe roupagem. Jesus olha para nós e olha para fora. Não existe nós esconder, não tem como esconder nada dele. Nós podemos enganar aos homens, podemos enganar o pastor, podemos enganar os irmãos, podemos enganar o cônjuge, podemos enganar o pai, a mãe, podemos enganar quem quisermos. Mas o Deus Todo-Poderoso não engana. Não há como enganá-lo. Não há como demonstrar para Ele uma coisa que nós não somos. Não há como. Não tem essa possibilidade. E hoje nós vemos, meus irmãos, que o que mais nós fazemos é querer viver uma vida de aparências. Querer demonstrar uma falsa piedade, uma falsa comunhão com Deus, uma falsa espiritualidade, querendo demonstrar uma pessoa que nós não somos. Você pode enganar a pessoa algumas vezes, mas não vai enganar por muito tempo. Uma hora a máscara cai. E nós vemos que muitos de nós estamos vivendo de aparência com máscaras, porque não queremos demonstrar quem realmente nós somos. Demonstrar quem realmente nós somos, meus irmãos, poderia trazer até uma decepção para outra pessoa, mas nós nos colocaremos à disposição para nós sermos tratados por Ele. Mas nós queremos ficar distante disso, porque nós queremos viver uma vida ao qual nós não vamos conseguir sustentar por muito tempo. E quando nós somos descobertos, nós vamos querer dar todas as desculpas, menos ser tratado por aquele que dá a vida e tira. Meu Deus, aleluia. O que Jesus aqui, meus irmãos, está fazendo conosco, é nos dando uma oportunidade, enquanto nós estamos de olhos abertos e ainda temos vida, para poder recorrer àquele que perdoa pecados. Aquele que quando olha para nós, ele vê o que está dentro de nós, o nosso sentimento para com o irmão. Aquilo que nós fazemos no oculto e no escondido, irmão, ele conhece. Ele sabe. O salmista fala, olha, se eu for até mais alto do céu, tu estás. Se eu for mais ao profundo do Hades, tu estás. Para onde me escondereis do teu espírito? Não há lugar. Glória a Deus, aleluia. E uma vida de aparência, meus irmãos, é muito complicado viver uma vida de aparência, porque a pessoa precisa ficar tapando os buracos de uma vida de mentira. Nós temos que contar uma mentira para poder cobrir a outra que nós já contamos antes. Glória a Deus, glória a Deus. A pessoa não consegue ter uma vida em paz porque está sempre bolando uma mentira na mente para poder dizer para alguém, para poder dar uma desculpa. Uma vida de aparência. Uma vida ao qual é uma mentira. Imagine o meu caso, meus irmãos. Estou casado com a minha mulher, vai fazer 11 anos. E eu tenho uma segunda vida. E de repente ela descobre: não acredito que você fez isso comigo. Imagine a decepção, irmãos. Você não fez isso comigo. Não pode ser. A decepção do homem. Porque o Espírito Santo de Deus também tem sentimentos. Só que Ele está vendo tudo. Nós queremos esconder dos homens. Queremos colocar uma roupagem sobre nós, cheia de folhas. Mas se Jesus for lá no profundo do escondido da nossa alma, Ele vai ver que apenas folha, não tem fruto. Não tem frutos dignos de arrependimento.
Porque hoje as pessoas, muitos de nós, preferimos dar desculpas do que se arrepender verdadeiramente. Muitos de nós queremos tapar o sol com a peneira, ou seja, não há como, não há possibilidade. É mais fácil nós, meus irmãos, demonstrar uma coisa que nós somos e realmente nós sermos verdadeiros. E falar, eu sou pecador mesmo, eu errei, eu pequei. Eu sou uma pessoa que vive de aparência. Mas as pessoas que vivem pela sua aparência, de aparência, ela nunca reconhece, porque ela fica tentando tapar os buracos, ela fica tentando uma coisa ali, outra aqui, e fica tentando ali disfarçar situações, porque vive com máscaras. Quando eu fui casar com a minha esposa, falando do casamento, o pastor que estava discipulando nós falou assim, olha, você acha que conhece ela, não acha? Claro, minha namorada, eu amo essa mulher, que é isso? Ela é uma bênção na minha vida, minha namorada. Ele disse assim, você só vai conhecer ela verdadeiramente quando você estiver ao lado dela, junto dela, convivendo com ela, aí realmente você vai conhecer. Realmente você vai conhecer quem é ela. E sabe por que Deus nos conhece, meus irmãos? Porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele está conosco em todo o tempo. Por isso que Ele nos conhece. Aí nós queremos enganar a Deus. Queremos enganar o diabo. Misericórdia. Tem muitos de nós que queremos enganar o diabo, irmãos. Achando que o diabo não está vendo, o demônio não está vendo aquilo que a gente está fazendo de errado. Que se foi ele mesmo que plantou na nossa mente para nós fazermos errado, e foi ele mesmo que plantou na nossa mente para nós continuarmos no erro, nós achamos que ele não está nos vendo. O demônio não está nos observando. Porque o diabo, porque Deus quando nos observa, Ele vem com a solução para nós arrependermos dos nossos pecados. Mas quando o diabo nos observa, ele vem jogar na nossa cara e vem lançar para nós e faz de tudo para nos lançar nas trevas. Mas nós não estamos preocupados com isso. Porque o importante para mim hoje é dar uma aparência. O importante para mim hoje é viver um evangelho de aparência. O importante para mim hoje é viver um evangelho que todos temos que ver que eu sou santo. Mas quando eu estou dentro da minha casa, ninguém precisa saber, não é problema de ninguém. Será que não? Porque quando está só eu comigo mesmo, eu sou outra pessoa. Aí realmente eu me revelo. Porque se tiver o meu pai, minha mãe, o meu cônjuge, eu não me revelo. Porque, meu Deus, o que vai acontecer? Mas quando realmente eu estou comigo mesmo, aí sim. Aí sim. Aí eu faço o que eu quero, penso o que eu quero, falo o que eu quero, desejo mal para quem eu quero. Isso é uma vida de aparência. No fundo nós dissemos que perdoamos nossos irmãos, mas nós temos ódio dele. No fundo nós, meus irmãos, eu nunca me esqueço de uma mensagem que eu escutei há 15 anos atrás, eu já citei aqui, o pastor pregava, olha, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Eu, jovem, achei, isso é um absurdo. É um absurdo. Como é que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram? Não, isso é um absurdo. Porque eu tenho que me alegrar com a bênção do meu irmão. Será? Nós temos que nos alegrar com a bênção do nosso irmão, sim. Mas será que isso acontece na prática? Será que se o evangelista Alex vir aqui contar uma bênção e falar, meu irmão, olha, tá, glória a Deus, eu vou olhar lá e falar, que bênção, graças a Deus, Senhor, também não se esqueça de mim, não, eu também preciso, né? Ou será que nós vamos falar assim, tá vendo também? Amém? Quem é ele? E nós começamos a julgar as pessoas. E nós usamos o nosso senso crítico, meus irmãos, para criticar a pessoa. Porque muitas vezes a gente aparenta uma vida de piedade, aparentamos uma vida cheia de Deus, mas na verdade, meus irmãos, a gente muitas vezes quer que o irmão na rua passe, que o ônibus atropele, o autocarro atropele, que ele vai embora da minha frente. É assim ou não é, irmão? É assim ou não é? As jovens aí, as meninas,
Vê aquela menina lá que tirou uma foto bonita lá no... Como é que é o nome disso aí? Instagram, o que mais? No Facebook? Tirou uma foto no Facebook, tá toda linda, tá vendo? Tomara que ela cai uma água quente no rosto dela, acaba com tudo isso aí. Não, agora tem filtro. Tem filtro? Só filtro. Pois é, exatamente. Nós queremos usar filtros. Mas o que muitas vezes o diabo faz na nossa vida é plantar um sentimento de inveja. E nós vivemos uma vida, meus irmãos, que nós aparentamos que nós estamos perdoando alguém, nos alegrando com alguém, mas na verdade mesmo, o que eu queria é que essa pessoa morresse, que essa pessoa fosse embora debaixo da ponte. É que aqui não tem muita ponte em Portugal, mas no Brasil, em São Paulo, há muita ponte. Porque isso é a nossa natureza. Nossa natureza, ela é má. Ela não quer que o outro receba a bênção. Ela não quer que o outro seja feliz. Meu Deus. Ela não quer que o outro realmente viva uma vida com Deus. Ela não quer. Porque o diabo dentro de nós, ele planta isso. Não quer que a pessoa seja feliz. E aí nós nos pegamos a viver uma vida de falsa piedade. Por um lado nós abraçamos o nosso irmão e dizemos: ô meu irmão, que Deus te abençoe. Pelo outro lado, e rosna, espragueja. Uma vida de aparência. Um sentimento que não condiz com aquele sentimento que nós aparentamos ter. Eu posso dizer, meus irmãos, muitas coisas. Eu posso chegar aqui, como estou aqui neste momento, a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus tem que ser primeiro pregada para mim. Ela tem que cortar aqui primeiro. Muitas vezes nós não estamos nos atentando a isso. Queremos estar tampando os buracos da nossa vida, os pecados que nós cometemos. Quando, no entanto, é tão simples, é só dobrar o joelho e pedir perdão. Mas nós queremos ficar tapando o buraco, queremos viver uma vida de aparência, uma vida de filtro. Deus. Se eu tirar uma foto, meus irmãos, hoje, misericórdia, vai aparecer as imperfeições aqui, porque, né, já está numa idade avançada, né? Mas se eu tirar uma foto com filtro? Eu mostrei minha foto para minha sobrinha e para a Isabelle ali esses dias, não vi a diferença. Eu com 21 anos e eu com 36. Ela é parente, né? Não conta. Não vi a diferença. O Joaquim ali tá, né? Não vi a diferença. Mas ali não tinha filtro, pelo menos. O que nos leva a dizer, meus irmãos? A gente não pode esconder as coisas. A pessoa pode tirar uma foto com filtro, é um exemplo. Mas quando a pessoa vê-la pessoalmente, nem a maquiagem consegue esconder. O que muitas vezes Jesus nos alerta hoje é acerca de uma vida que não vale a pena ser vivida, que é uma vida de aparência. A pessoa demonstrar quem realmente ela é, não é um erro, é um acerto. Porque quando ela reconhece que realmente nós nos reconhecemos como pecadores, nós temos a oportunidade de receber o perdão de Deus e a reconciliação na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando nós não escondemos isso e Deus está vendo todas as coisas, a grande questão é que nós estamos pela nossa própria conta. Quando, no entanto, Deus está falando: se arrependa, não viva uma vida de aparência. Porque hoje, no mundo evangélico, no mundo gospel, tantos escândalos estão surgindo. Pastores, líderes, pessoas da mais alta posição dentro da igreja. Por quê? Porque viveram uma vida de aparência. Porque viveram uma vida, meus irmãos, que estava escondendo. Só que muitas das vezes, muitos podem abafar o caso para não dar escândalos, mas uma hora vai chegar o juízo de Deus. O nosso grande erro é achar que nós nunca vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos com Cristo. E nós vamos nos encontrar com Ele. É um engano nosso achar que está tudo bem. Eu posso demonstrar uma pessoa, mas em casa eu sou outra. Eu posso ser uma pessoa com a minha esposa, mas quando eu estou com meus amigos, não, isso não, eu não posso. Eu tenho que falar o que eles falam. Eu posso demonstrar uma vida que eu não vivo. Eu posso chegar aqui na escola bíblica dominical e dar, mas na minha cara eu sou um demônio. Aonde eu trabalho eu sou um promíscuo.
Será que esse realmente é o Evangelho de Jesus? Viver uma vida que não é a minha vida. Aparentar uma coisa que realmente eu não sou. Será que o Evangelho é isso, meus irmãos? Porque o Evangelho, quando nós olhamos para o Evangelho é sempre a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus sempre está tratando conosco através da verdade. A opção, meus irmãos, de querer viver uma vida do jeito que quer, é uma opção minha, é uma opção sua. Mas saiba de uma coisa, uma hora, quando Jesus estiver andando pelo caminho, Ele vai nos encontrar. Ele vai nos encontrar. E quando Ele nos encontrar, o que nós vamos dizer para Ele? O que nós vamos dizer para Jesus? O que nós estamos dizendo para nós mesmos hoje, agora neste momento? Quando Jesus fala não viver, não tentar maquiar uma coisa que você não é, que nós não somos. Não viver uma vida de aparência. Porque viver uma vida de aparência, meus irmãos, não é apenas estar enganando as pessoas, às vezes está enganando a si mesmo. Muitas pessoas, muitos de nós fazemos tanta coisa errada que parece que um momento da nossa vida a gente acha que está certo. Verdade. A pessoa está aprofundada no pecado, mas acha que está certa. Porque ela colocou tanto filtro, tanta aparência, que agora é uma coisa normal. Ela não precisa mais se travestir para ser aquela pessoa. Não. Aquilo para ela já é normal. Meu Deus. Ela já se traveste naturalmente. Porque para ela isso é o normal. Mas Jesus, Ele fala que isso não pode ser o normal da nossa vida. Não podemos viver uma vida de aparência. Nós não podemos, não é que não há opção, não podemos. Nós temos que viver uma vida na verdade, mesmo que essa verdade, meus irmãos, vai escandalizar as pessoas, mas o escândalo pode trazer para nós o quê? A oportunidade do arrependimento. Nós não podemos continuar vivendo uma vida, meus irmãos, de falso crente, não podemos. Não há espaço, não há tempo, porque nós não sabemos o dia da nossa existência, o fim da nossa existência, nós não sabemos. E nesses caminhos aí que nós podemos encontrar Jesus, Ele pode secar a nossa existência. E acabou. A grande questão é, meus irmãos, será que realmente eu sou essa pessoa que eu demonstro ser aos outros? Será que realmente eu sou essa pessoa que as pessoas na igreja me veem? Irmão Gabriel, que bênção, bênção. Será que realmente eu sou essa pessoa? Será que você é realmente essa pessoa que você aparenta ser na sociedade ou dentro da igreja? Será que realmente nós somos as pessoas, meus irmãos, aonde as outras nos veem? Realmente com verdade? Será que realmente se Jesus hoje for procurar frutos em nós, será que Ele vai encontrar? Será que nós perdoamos os irmãos com facilidade? Será que nós, meus irmãos, queremos fazer o bem para o próximo? Será que quando o irmão conta uma bênção aqui, eu me alegro com ele? Por que nós não fazemos isso? Por que nós só perdoamos muitas vezes da boca para fora? Por que a gente faz muitas coisas aqui da boca para fora? Mas o meu sentimento está fervilhando mal. Porque inveja, meus irmãos, não é querer ter o que o outro, a semelhança que o outro tem, não é querer que o outro não tenha nada, que eu tenha aquilo que ele tem. É tirar do outro e venha passar para mim. Porque eu mereço essa bênção, eu mereço isso, porque eu sou, porque eu posso. Os fariseus achavam com convicção que estavam certos, mas na verdade, meus irmãos, eles estavam afundados no pecado. O pecado da aparência. O que é um sepulcro caiado, irmãos? É difícil de escrever, né? Mas o que é? É algo que está morto ali, que já foi, decomposição, já foi. E nós muitas vezes hoje às vezes a gente está vivendo a mesma coisa.
quero demonstrar uma vida para minha esposa que eu, na verdade, não tenho. Eu quero demonstrar uma fidelidade para minha mulher que eu não tenho. Eu falo que eu sou fiel, só que eu visito sites pornográficos. Eu falo que eu sou fiel para minha mulher, só que eu visito sites, eu não tive relação com outra porque eu não tive oportunidade. Porque é isso que faz uma vida de aparência. Viver por aparência, meus irmãos, dá trabalho. Mas as pessoas preferem ter todo este trabalho de viver uma vida de aparência do que ser uma pessoa verdadeira, que é mais simples. E nesse ir e vir, meus irmãos, o tempo está passando. As pessoas estão vendo, está abrindo o caminho, está em evidência. E os dias estão correndo. E nós muitas vezes não estamos nos atentando que o tempo está passando. E a oportunidade, quanto mais o tempo passa, a oportunidade vai diminuindo. Porque Jesus hoje, meus irmãos, Ele nos chama. Ele nos dá a oportunidade. Mas será que amanhã eu teria a mesma oportunidade que eu tive hoje? Meu Deus, aleluia. Esaú, no livro dos Hebreus, Esaú, ele chorou com lágrimas de arrependimento. Chorou com lágrimas, mas não alcançou o lugar de arrependimento. Essa é a grande questão da nossa vida, meus irmãos. Nós não podemos, não há espaço viver uma vida de aparência. Eu não posso ser uma pessoa que realmente eu não sou. Eu não posso demonstrar para a sociedade, para meus irmãos da igreja, uma vida que eu não tenho. Eu não posso fazer isso. Porque eu estou destruindo a mim mesmo. E Jesus, quando Ele fala, meu irmão, de secar, secou, acabou. Um corpo quando está morto no necrotério, como é que ele fica? Ele fica seco porque não há mais sangue, não está mais circulando mais nada. Alguns dizem até que fica duro. Eu nunca toquei no defunto, mas acho que ele fica até meio rígido. Gelado. Não há vida. E depois, meus irmãos, que os nossos olhos se fecharem aqui para essa terra, acabou. Não há espaço mais para arrependimento, não há espaço mais para reconciliação, segue-se o juízo. Só que Jesus é tão bondoso conosco, que Ele nos alerta, que Ele fala conosco: atentai-vos, vigiar, orar, sai dessa vida de Facebook, sai dessa vida de Instagram, querer demonstrar uma coisa que não vive. A pessoa vai lá, coloca um prato bonito lá e tira foto, olha, e parece que a pessoa come aquilo todo dia. Não é verdade? Mas a realidade dela não é aquela. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida de aparência. É como o rico, que muitas das vezes a sua riqueza está acabando. Ao invés de ele ter uma vida mais simples, ele começa a pegar emprestado com os amigos para poder manter uma coisa que já não há mais possibilidade de manter. E nós vemos que muitas vezes nós estamos fazendo isso hoje. Queremos viver uma vida que nós não temos. E Jesus, já estou terminando, e Jesus nos conhece. Nós podemos enganar a todas as pessoas, mas Ele, meus irmãos, ninguém engana. Você pode andar por muitos becos e valados, e Jesus está lá observando. Não somente Jesus, o diabo também, os seus súditos. O diabo não, mas os seus súditos também estão observando. Porque o diabo ele não é onipresente. Que nós, nesta manhã, possamos começar a nos preocupar com o reino espiritual. Aleluia. Possamos nos preocupar com realmente daquilo que Jesus pensa de nós, não as pessoas. Possamos nos preocupar com aquilo que Deus acha de nós, que Jesus está vendo em nós. E não as pessoas, porque quando Jesus nos vê, nós não conseguimos esconder nada dele, porque Ele vê as coisas claras. Mas para as pessoas a gente consegue esconder. E viver de aparência é isso, viver uma vida que não é a minha. Aleluia. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos e eu assim essa oportunidade.